Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de história, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do trabalho ao longo dos tempos, né? Então, o que que foi mudando desde o início aí dos primeiros trabalhos até hoje em dia? Então, a gente tem observado aí algumas mudanças, né? O quanto alguns trabalhos foram evoluindo, outros já deixaram de existir por serem muito perigosos, né? Ou por causa da modernidade que foi trazendo maiores recursos aí para exercer esse tipo de trabalho, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais. Então eu compartilhei aqui com vocês duas partes do texto que vocês têm aí na apostila de vocês também, tá? Então aí na apostila está dizendo nesse texto sobre o que é o trabalho, né? Então o trabalho é a atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano com o objetivo de fazer, transformar ou obter alguma coisa, né? Então, hoje em dia, tanto nas cidades quanto no campo, é comum a gente ver tantas profissões, né? O trabalho crescendo, o trabalho se desenvolvendo em todas as áreas. Então, a gente vê os médicos, os dentistas, os agricultores, farmacêuticos, professores, enfim, várias profissões aí que a gente vê as pessoas exercendo, tanto no campo como na cidade, né? E hoje em dia também a gente vê vários comércios, né? A gente vê padaria, açougue, quitanda, shopping, lugares que prestam serviços, né? Para as pessoas, que são escolas, hospitais, centros de saúde. Então a gente vê que hoje em dia tudo isso é muito organizado, existem várias opções aí para esses profissionais trabalharem, existem muitos profissionais na área de saúde, na área da educação. Só que nem sempre foi assim na história, nem sempre o trabalho foi tão bem organizado, nem sempre havia lugares para se vender esses produtos, né, como as lojas, como os shoppings que hoje existem, nem sempre teve essa organização, né? A gente já começou a conversar na aula passada que a maioria dos trabalhos eram feitos nas ruas, né? As pessoas saíam de casa em casa oferecendo suas mercadorias, os alimentos, o leite, e era dessa forma que era organizado aí no comecinho da história do trabalho. O que que a gente vê aqui nessas duas imagens? A gente vê o início, né? O início da nossa história, do homem já iniciando o seu trabalho aí em comunidade, eh, trabalhando em conjunto, né, na verdade. Só que assim, naquela época, nesse período, eles usavam os recursos naturais, né? Então, e eles só buscavam suprir as necessidades, né? Então, a fome, o frio, é, questão de saúde. Então, eles buscavam esses recursos na natureza, a caça, a pesca, as plantações, somente para que ele se mantesse vivo naquela época, né? Então, o que que acontecia aí nesse período? O homem começou a desenvolver algumas ferramentas para que ele pudesse ter mais sucesso no momento de uma caça, no momento de plantar alguma coisa, no momento de pescar. E aí se iniciou a história do trabalho, né? O homem começou a desenvolver ferramentas para exercer é, algumas funções aí na sua comunidade, né, em meio às pessoas com que eles conviviam, para sobreviver e trazer sobrevivência, trazer recursos para seus familiares, né? Então, a partir daí, o homem começou já a pensar no trabalho, né? Não da forma que a gente entende hoje, né? Que a pessoa trabalha e recebe o seu salário, mas nesse período ele já começou a pensar em sair de casa e trazer recursos para sua família, né? Sair de casa e plantar alimentos e levar para os seus filhos, para suas esposas. Então, esse é o primeiro pensamento do trabalho, né? De levar recursos para sua casa e para sua sobrevivência e para se protegerem também. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a trocar trabalho por mercadorias, né? Então essa troca aí no início, aí depois, no início dos trabalhos, né? Essa troca que as pessoas faziam de trabalho por mercadoria se chamava escambo, né? Então aí começou, a gente já estudou sobre isso um pouquinho também, no início aí da organização das primeiras cidades, das primeiras vilas, né? Com essa organização das cidades,
surgiram também os primeiros comerciantes da época, né, que faziam comércio ambulante, montados em suas mulas ou seus cavalos. E eles vendiam de tudo: leite, pão, frutas, lenha, carvão, aves, vasilhames, vassouras e outras coisas aí, gente. Então, olha só como era realizado o trabalho aí no início da história, né? O homem saía, né? As pessoas saíam aí em suas mulas e vendia suas mercadorias aí, e passando de casa em casa, né? Então, aquilo que a gente observou na aula passada de história, do trabalho ser realizado mais na área externa, né, nas ruas mesmo, não tinha uma loja, um local ainda para organizar a venda dessas mercadorias, tá bom? Então, pessoal, conforme o tempo foi passando, né, as cidades elas começaram a crescer, os trabalhos começaram a se desenvolver mais, né, começaram a aumentar aí a aquisição desses trabalhos, né? E aí as coisas começaram a se organizar, então já começaram a surgir os primeiros comércios, já começaram a surgir as primeiras farmácias, as primeiras verdurarias, né? Então os lugares, os produtos já começaram a ter o lugar certo para serem vendidos, né? As profissões já começaram a surgir, os médicos, os dentistas, agricultores, farmacêuticos, né? Então tudo isso já começou a surgir aí nesse período, né? Conforme a cidade foi crescendo. E aí, hoje em dia a gente vê diversas profissões já definidas, né? Trabalhos também definidos, diversas áreas de trabalho, na saúde, na educação. Então a gente já sabe que existe hoje em dia toda essa organização, né? E a gente percebeu, observando a história, que não era assim, mas conforme foi se desenvolvendo, foi crescendo, as pessoas foram se organizando, as cidades foram crescendo, e aí se viu a necessidade de ter esses lugares já organizados, das pessoas já terem especialistas para trabalhar em algumas áreas, né, que foram as profissões que foram surgindo, né? E hoje em dia a gente vê que existem, né, variedades de profissões, variedade de trabalho, né? Mas nem sempre foi assim. Então a gente acompanhou um pouco da história, do trajeto aí dessa história do trabalho até agora, e a gente percebeu quanto evoluiu, né, o trabalho, as profissões, né? Então a ideia que eu quero que vocês entendam de trabalho é essa desde o princípio e até agora é essa que prevalece aí entre nós, né? Que é a ideia da gente sair, trabalhar e trazer o suprimento para nossa família, né? E para nós mesmos. Então, sair para trabalhar, para ter o alimento, para ter a casa, para ter a roupa, né? Para se vestir, né? Então, o trabalho, ele gera tudo isso para nós, né? E pensando nisso, desde o começo foi assim, quando os homens lá nos primórdios saíam para caçar, saíam para retirar os recursos naturais, eles pensavam também em suprir as necessidades, né, a fome, o frio, ter roupas para usar, ter moradia, né, para se protegerem. Então, acho que essa mesma ideia ainda prevalece, né? Só foi evoluindo e se organizando aí em diferentes tipos de trabalhos e profissões, tá bom? E então, pessoal, é isso. E aí, vamos para o próximo slide. Agora, aí na apostila de história de vocês, vai ter um diálogo com o texto, né? Eu deixei duas imagens aqui somente, mas vocês vão ver mais algumas aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar essas imagens e perceber qual é o trabalho que essas pessoas realizavam, né? Nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Então, qual é a profissão que as pessoas que estão sendo aqui, que a gente consegue observar nessas fotos, que trabalho que elas estão exercendo, né? Então, em cada foto, vocês vão ver um quadro, né, embaixo. Então, esse quadrinho, vocês vão escrever o nome dessa profissão, tá? E aí a gente vai conversar mais um pouco aí sobre isso de novo, né? Sobre essas profissões. Por que já não existem mais algumas delas? Por que naquela época era organizado de uma forma e hoje em dia é organizada de outra forma? Né? A gente vai continuar observando isso e refletindo sobre as mudanças do trabalho, sobre a evolução ao longo do tempo, tá bom? Então, respondam essa parte do diálogo com o texto e a gente compartilha na próxima aula e continua conversando sobre isso, tá bom, gente? Um beijo e boa aula para vocês. Tchau!